Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago um assunto bem legal e interessante para vocês, um conteúdo de matemática básica. Temos aqui, pessoal, raiz quadrada de menos 4. Você já ouviu falar sobre esse tipo de operação? Raiz quadrada de um número negativo? Deixe nos comentários para ver se você está por dentro ou não. Aqui a gente vai ter um caso de números complexos e é esse o assunto do vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês que existe sim raiz quadrada de número negativo e a gente vai calcular esse valor, tá bom? Se você já sabe, já manda ver aí nos comentários, tá bom? Se você for novo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo aqui. Eu trago vídeo todos os dias de matemática para vocês, tá bom? Se você puder curtir esse vídeo também, fortalece muito aqui o meu canal. O Enem vai ser domingo, agora na parte de matemática, então tem uma apostila aqui na minha descrição, se você quiser adquirir ou chamar alguém que vai fazer o Enem para poder adquirir. É uma apostila com resumos e formulários para vocês não esquecerem na hora da prova, beleza? Então vamos resolver agora essa raiz quadrada aqui. Depois eu vou mostrar para vocês aonde que isso aparece, né? Por exemplo, numa raiz de equação de segundo grau, vai aparecer aqui para gente os números negativos dentro das raízes. Sempre que a gente viu isso aqui, né, até um certo momento da nossa vida, no ensino fundamental e até o finalzinho do ensino médio, a gente aprendeu que quando acontece de aparecer uma raiz de número negativo na onde a gente estiver resolvendo, né, no problema que a gente estiver resolvendo, a gente vai dizer que não existe. Mas essa frase está incompleta, tá, gente? A gente vai dizer que ela não existe nos números reais. Por quê? Eu acabei de dizer para vocês que existe um conjunto numérico chamado de números complexos que vai aqui englobar todos esses valores, inclusive as raízes de números negativos. Então a gente precisa ter uma noção de que os conjuntos numéricos eles vão se encaixando um dentro do outro, né? Os naturais, os inteiros, os racionais, aí separado dos racionais eu tenho os irracionais, isso tudo junto é os números reais. Até um certo momento da nossa vida são esses números que a gente aprende, são esses números que a gente trabalha. E aí eu vou dizer para vocês que existe um conjunto maior do que o conjunto dos números reais, que é esse conjunto dos complexos, que vai englobar ali um elemento muito pequenininho e muito simples que vai dar total diferença no tamanho do conjunto, tá? O elemento é o chamado i, é o nosso número imaginário, tá bom? Temos aqui o nosso i, que vai ser o nosso número imaginário. Vou escrever aqui para vocês. O nosso número imaginário, ele vai ser aquele que vai dizer se o número é complexo ou não, tá? O número imaginário, ele vai compor aqui todos os números complexos, né, o conjunto todo, mas é claro que também os números complexos englobam também o conjunto dos números reais. Então, o número real, ele também é chamado de número complexo, só que número complexo sem parte imaginária, sem parte que vai ter esse elemento número i. Por quê? Por definição, um conjunto ele vai pertencer ao conjunto dos números complexos, que é esse conjunto aqui, tá? Vou escrever para vocês. Os números complexos. Um elemento que pertence a esse conjunto, ele vai ser um elemento desse tipo aqui, ó. Z igual a mais b i. Ou seja, ele vai ter duas partes. Você percebe que numa parte eu tenho um elemento sozinho e na outra parte eu tenho um elemento b acompanhado do i. E esse i é exatamente o número imaginário. Então o número imaginário ele é composto de duas partes. Essa parte aqui, que é chamada de parte real. E essa parte aqui, o b, né, que é chamada de parte imaginária. Parte imaginária. E é bom a gente saber esses nomes porque a gente acaba se deparando com essas coisas na internet e a gente não sabe de onde que vem, né? Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber. Os números complexos são números z's, né? São números quaisquer que são escritos dessa forma aqui. E aí, como eu disse para vocês, o número real, ele é complexo também, só que sem essa parte. Então, a parte real, ela está pertencendo a todos os números que são complexos também. Então, o número real, por exemplo, 3. O número 3 ele é a mesma coisa que 3 mais 0i, né? Então a parte imaginária, ficou parecendo um oi aqui, né? 3 mais 0i. Então quer dizer que o 3, que é o número real, na verdade é um número natural, né? Menor ainda o conjunto, ele também é um número complexo, só que com parte imaginária zerada, certo? Bem interessante esse negócio, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai introduzir a ideia
desses números imaginários aqui nas raízes de número negativo. Por quê? O nosso i, que é um número imaginário, ele tem uma definição. E essa definição é muito simples também. É basicamente pensando nesses casos aqui, você vai ter uma ideia disso. O i, quando você eleva ele ao quadrado, isso aqui é igual a menos 1. Essa é a definição de um número imaginário. Perceba que eu tenho um número que está sendo elevado ao quadrado e isso está dando um número negativo. Nos números reais, isso é impossível, tá? A gente encontrar algum número que é elevado ao quadrado que dá menos 1. E aí, ao se definir apenas um elemento novo, esse número imaginário, a gente consegue englobar todos esses caras, né, que vão inclusive ajudar a gente a resolver essa raiz de número negativo. Em outras palavras, uma outra forma de ver essa nossa aqui expressão seria assim, ó, i igual a raiz de menos 1, menos i, menos 1. I é igual a raiz de menos 1, certo? É só passar o quadrado que está aqui para o outro lado como raiz quadrada. Então fica muito simples, essa aqui é a nossa definição. E a partir disso eu consigo englobar todos os números complexos, beleza? Seja ele com parte real ou somente com parte imaginária. Quando o número ele tem somente parte imaginária, ele vai ser chamado de imaginário puro. E quando ele tem parte real, ele vai ser chamado de número real. E quando ele tem os dois, ele vai ser chamado de um número misto, vamos dizer assim, um número complexo misto, porque ele vai ter parte real e parte imaginária. Então vamos agora, sabendo disso tudo, dessa teoria toda, resolver essa raiz quadrada de menos 4. Você já pode observar que ao olhar para essa raiz, a gente consegue fazer uma ligação com esses elementos todos aqui e conseguiremos então resolver essa raiz. Por quê? Raiz quadrada de menos 4, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. Se eu fizer uma fatoração, né, eu vou ter menos 1 vezes 4. Bem simples essa fatoração. E por que eu fiz isso? Ao se aparecer uma multiplicação dentro da raiz, o que eu posso fazer? Eu posso separar em duas raízes. Isso aqui é bem legal. Vai ficar pra gente aqui, raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 4. Percebam que eu fiz o seguinte, eu separei a parte que dá problema, né, nos números reais, e a parte que eu consigo calcular nos números reais. E aí, essa parte que dá problema, a gente vai usar a definição dos números complexos, né, dos números imaginários, e a parte real eu vou resolver normalmente. Então vai ficar aqui pra gente, ó. Raiz quadrada de menos 1 é igual a i, raiz quadrada de 4 é igual a 2. I vezes 2. Em outras palavras, a gente pode inclusive considerar esse i como se fosse uma incógnita, uma variável ali, né? A forma dela relacionar com esses números reais puros. A gente vai chamar isso aqui, então, o resultado de raiz de menos 4 é igual a 2i. Olha que interessante, vou até circular pra gente aqui, ó. 2i é o resultado da raiz quadrada de menos 4. Então, se você algum dia se deparar com uma raiz de número negativo, você já sabe que com os números imaginários você consegue resolver. E aonde que isso vai aparecer pra gente? Pelo menos aí, né, aonde a gente está estudando, na escola e tudo mais. Vai aparecer pra gente principalmente nas equações de segundo grau. Porque aqui a gente tem uma raiz de delta, lembra? O delta e tudo mais da equação de segundo grau? Pode acontecer desse delta ser negativo. E o exemplo que eu trouxe pra gente hoje vai acontecer isso. Então a gente vai resolver essa equação de segundo grau e utilizar essa definição que a gente acabou de fazer aqui dos números complexos para a gente praticar e ver como que fica o resultado, né, as raízes dessa equação. São duas raízes e a gente vai ver que essas duas raízes são complexas, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver uma equação de segundo grau é lembrar que uma equação de segundo grau, ela é dessa forma aqui, né? Para a gente poder utilizar aquela fórmula resolutiva, a gente precisa... Não é 4, né? É C. A gente precisa lembrar dessa forma geral, porque a nossa fórmula, o delta, esse que eu acabei de falar para vocês, né, que pode dar um probleminha, ele é calculado com esses coeficientes A, B e C aqui. É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E o x, que é o valor que eu devo calcular depois no final, é menos B mais ou menos a raiz do delta, é por isso que eu falei para vocês que dá probleminha, né? Porque é a raiz dele que dá problema, dividido por 2a. Então a gente vai primeiro calcular o delta, ver esse problema aparecer para a gente aqui de fato, e depois descobrir os valores de x
complexos que vão dar, tá? Então, já estou dando spoiler que vai dar problema, porque eu já fiz antes, tá bom? Para vocês verificarem essa aparição dos números complexos no conteúdo aqui básico, né, de ensino médio. E até mesmo ensino fundamental, né? Então, temos aqui delta igual a b ao quadrado. Primeira coisa, qual que é o a, o b e o c na minha equação de segundo grau? Vou colocar aqui no cantinho, tá? O a, ele é 1, porque quando não tem nada aqui, né, é 1x ao quadrado. O meu b, ele é 2. E o meu c, ele é 4, certo? A fórmula, então, está bem clara. Aqui a gente vai utilizar a, b e c para poder calcular esse delta. b ao quadrado vai ser 2 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Certo? Agora eu tenho que resolver. Expressão numérica, eu tenho que resolver primeiro a potência, depois a multiplicação e só depois a subtração. O delta, então, é igual a 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 vezes 4. Vamos com calma. Nesse ponto, a gente resolve as multiplicações na ordem em que aparecem. Então, 4 menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16. E 4 menos 16 já era de se esperar, né? Menos 12. Olha que legal. Calculamos o delta da nossa equação de segundo grau. Sabendo o delta, a gente consegue ir agora calcular as raízes. A primeira raiz, né? Vamos calcular junto primeiro aqui. X vai ser igual a menos b, então menos 2, mais ou menos raiz de menos 12. Tudo isso dividido por 2a. Além de ser... Opa, 2a, o a é 1, 2 vezes 1, 2, né? Não precisa colocar esse a não aqui. Na verdade, até atrapalha, né? Muito bem. Percebo que a nossa raiz deu uma raiz de um número não exato, né? Que no caso seria o 12, e ainda negativo. Então vai ser bem interessante esse caso para a gente analisar o resultado dele, tá? Como que vai ficar as raízes, então? Vou separar em parte positiva e parte negativa. Vai ficar aqui x igual a menos 2 mais raiz de menos 12. A gente vai resolver isso aqui. Dividido por 2. E o x duas linhas vai ficar... Vou escrever, depois eu escrevo pra gente, porque eu não sei o tamanho que vai dar aqui. Temos que calcular a raiz de menos 12. Vou utilizar esse cantinho, vou pegar outra cor aqui para não misturar. Raiz de menos 12. Uma forma bem interessante é essa que eu utilizei aqui em cima, separar a parte negativa da parte positiva. Então, seria raiz de menos 1, já posso até separar aqui, tá? Vezes raiz de 12, certo? Daria muito bom se o 12 tivesse raiz quadrada, só que não tem. A gente vai ter que fatorá-lo para encontrar a forma mais simplificada dele. O 12 é 4 vezes 3. Então, vai ficar raiz de menos 1, raiz vezes raiz de 4 vezes raiz de 3. O 12 é 4 vezes 3, já separei aqui em duas raízes também. Então, quer dizer que raiz de 12 é igual a 2, que é a raiz do 4, vezes i, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é i, a gente acabou de ver a definição. Raiz de 4 é 2 e o raiz de 3 é um número irracional. Vou deixar dessa forma mesmo para não ficar número decimal aqui, tá? Então, vai ficar 2 vezes i vezes raiz de 3. Essa aqui, gente, é a raiz de menos 12. 2i raiz de 3. Então, vai ficar pra gente aqui x' igual a menos 2 mais 2i raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Dá para simplificar todos esses 2 aqui por esse 2 de baixo. Então, x' vai ser igual a menos 1 mais i raiz de 3. Mais i raiz de 3. E olha que interessante, essa é a nossa primeira solução da equação. Esse aqui, gente, ele é um número complexo dessa forma completa aqui. Ele tem parte real, que é esse menos 1, e tem parte imaginária, que é esse raiz de 3 vezes i. E a parte imaginária dele é esse raiz de 3, né? Que está multiplicando o imaginário aqui. E o menos 1 é a parte real. O x duas linhas vai ser a mesma coisa, só que vai mudar o sinal aqui, tá? Então, x duas linhas igual a menos 2 menos raiz de 12, que eu já vou substituir por 2i raiz de 3, tá?
dividido por 2, só para ficar mais fácil para a gente aqui. Então, o x duas linhas é igual a menos 1 menos i raiz de 3. Então, temos duas soluções, como era esperado, de uma equação de segundo grau. X' é menos 1 mais i raiz de 3, x duas linhas é menos 1 menos i raiz de 3. Mais uma vez, um número complexo com parte real e parte imaginária. Então, essa é a solução, essa é uma das aparições, né, que pode acontecer dos números complexos na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É claro que os números complexos têm muito mais coisa, tá? Ele é um corpo, então dá pra gente poder expandir muito aí os conceitos. As operações funcionam da mesma forma com os números complexos, então é só você usar essa definição aqui e agir normalmente como se nada tivesse acontecido. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.